Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula nós vamos falar sobre racionalização de denominadores, que é um procedimento para você pegar uma fração que tenha um radical no denominador e transformar em uma outra fração equivalente sem esse radical no denominador, beleza? Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Ótimo, já está fazendo parte aqui da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se. Você vai usar as videoaulas desse curso aqui e dos outros cursos do meu canal durante todo o seu curso de graduação. E quando você terminar a sua graduação também, às vezes para estudar para pós-graduação ou para concurso, beleza? E se você puder me ajudar, não esquece de passar lá no www.lcmaquino.org/ajude. E se foi seu professor que indicou esse vídeo para você, fala com ele, professor, dá uma força lá, professor Aquino e tal. Passa lá no site e ajuda também, tá certo? Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui como a gente faz para efetuar a racionalização de denominadores. Primeiro, o que é isso? Isso significa o seguinte, digamos que eu tenho uma fração, como essa daqui, onde no denominador aparece um radical, que pode ser um número irracional, e o que eu quero é achar uma fração equivalente a essa, ou seja, uma fração que tem um resultado final, da divisão do numerador pelo denominador com o mesmo valor da original, e de tal maneira que no denominador o que apareça agora seja um número racional e não mais um número que seja irracional. Daí o nome é racionalização, ou seja, transformar em racional o denominador. Nesse caso, digamos que eu tenho uma fração nesse formato, o que eu faço? Multiplico numerador e denominador por um mesmo número, que seria esse daqui. Se eu tenho raiz enésima de b no denominador, eu vou multiplicar por raiz enésima de b elevado a n-1. Tanto o numerador quanto o denominador. E por que quando eu fizer isso vai aparecer apenas o b? Bom, aqui eu posso usar uma propriedade que é de radiciação. Vamos fazer aqui embaixo. Se eu tenho raiz enésima de b, multiplico por raiz enésima de b elevado a n-1, eu aplico uma propriedade que a gente já sabe de radiciação, que é produtos de radiciação, você conserva o radical aqui e multiplica o que estava lá dentro dos radicanos. Então vai aparecer b que multiplica b elevado a n-1. Ora, mas se eu faço b vezes b elevado a n-1, eu já sei, pela uma regra que a gente já estudou de potenciação, que você conserva as bases e você soma os expoentes. Isso aqui é b puro, como se fosse b elevado a 1. Quando você somar esse 1 com esse n-1, vai aparecer 1 mais... Opa, está um pouco bem aqui, mas deixa eu botar maior. Vamos lá, 1 mais n-1. Ora, esse menos 1 com esse 1 vai embora, vai ficar raiz enésima de b elevado a n. E dado que isso aqui faça sentido, ou seja, se n for par, esse b seja positivo, e se n for ímpar, esse b pode ser positivo ou negativo, simplificando, vai ficar só o b. Então veja que é justamente por isso que você acaba fazendo isso. Aí, claro, como você multiplicou o denominador, tem que multiplicar também o numerador pelo mesmo número para não alterar a fração no final. Vejamos então um exemplo disso aqui para ficar claro. Então, digamos que eu tenha 5 sobre a raiz de 3. Bom, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar 5 sobre a raiz de 3 por... Então, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, no numerador e no denominador. Compara aqui. Raiz de 3, quem é o índice, N é o índice. Que índice é? A gente já sabe que quando a raiz não tem índice nenhum, é porque é o 2, Então, tem que ser o b, que estava lá dentro, elevado a n menos 1. Então, se é 2, vai aparecer 2 menos 1, não é isso? Então, vai ficar raiz de 3 elevado a 2 menos 1, raiz de 3 elevado a 2 menos 1, Ou seja, isso aqui é pegar, 5 sobre raiz de 3 e multiplicar por raiz de 3, Porque 3 elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 vai dar 1, 3 elevado a 1 é 3. No final das contas foi, se a raiz é quadrada, eu multipliquei pela própria raiz quadrada que aparecia ali, Aí veja, o que vai acontecer aqui agora? Vai ficar no numerador 5 vezes a raiz de 3 e no denominador vai aparecer raiz de 3 ao quadrado. Por quê? De novo, é regra de produtos que a gente já viu de radicais. Conserva o radical e multiplica o que está lá dentro do radicando. Vai aparecer raiz de 3 vezes 3, ou seja, raiz de 3 ao quadrado. Só que isso eu posso simplificar, usando propriedades aqui de radicais, Eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu simplifico, fica só o 3. Então, no final, isso é 5 vezes raiz de 3 sobre 3. Então, essa fração original, que é 5 sobre raiz de 3, ou seja, pegar 5 e dividir por raiz de 3, pode ser escrita como sendo 5 vezes a raiz de 3 dividido por 3. São frações equivalentes. Só que agora, essa fração aqui, veja que no denominador aparece um número racional, enquanto que aqui, na fração original, no denominador, você tem um número irracional. Então, o que você fez nesse processo? Você racionalizou o denominador. A utilidade de fazer essa operação, ela tem origem lá na época que você não tinha calculadoras nem computadores. Porque para você fazer as operações, você precisava fazer todas na mão. Então, se você tinha uma divisão onde apareceria aqui um número irracional no denominador, era difícil você trabalhar com ela. Enquanto que você tinha uma divisão onde no denominador aparecia um número inteiro, já era mais fácil, ou um número racional, era mais fácil você trabalhar com ela. Então, daí que tem esse procedimento. Além disso, tem um fator de você
padronizar as respostas. Então, se várias pessoas tinham que chegar numa mesma resposta, ou várias pessoas tinham que resolver o mesmo problema, era interessante poder comparar as respostas. Então, se cada um chegasse num formato diferente aqui, né, da fração, ficaria chato para você conferir. Então, você padronizar as respostas fica mais fácil. Então, pensa aí, por exemplo, nas seleções de vestibulares e Enem. Se nas alternativas cada um tivesse um formato diferente para a fração desse jeito, né, cada um deixasse um formato diferente, ficaria mais chato para você chegar e padronizar as respostas. Então, você coloca isso aqui para dizer, se você chegar a uma resposta como 5 sobre raiz de 3, você faz o processo de racionalização e a resposta que vai estar escrita no gabarito é algo desse tipo. Então, também é uma função dessa, né, de padronização. Só que acontece o seguinte, não fique achando que é errado deixar o radical aqui no denominador. Não é. Quando você está no nível superior, tem questões dos livros que eles vão deixar no denominador o número irracional. Não tem problema nisso aqui. Não é um erro, sabe? Então vai muito da situação e do gosto, digamos assim, da pessoa que está escrevendo. Dependendo da situação, óbvio, né? Numa situação de concurso ou de pré-vestibular e coisa do tipo, aí não é questão de gosto, é uma questão de padronização, né? É uma questão de convenção que você faz esse processo, o máximo que você puder. Mas num livro, daí do nível superior, você pode achar sim resposta desse tipo, tá? Então não é errado deixar assim, certo? Bom, vejamos mais alguns exemplos aqui para a gente poder treinar. Vejamos então esses dois exemplos. Vamos lá. Efetue a racionalização dos denominadores. Bom, como é que a gente faz aqui? De novo, né? Aqui é a raiz quadrada, então a gente já viu que é mais fácil. Então, eu repito a fração original, né? 7 vezes raiz de 2 sobre raiz de 5. Vou multiplicar pelo quê? Por raiz de 5 por raiz de 5. Por quê? Porque lembra, se é raiz quadrada, o índice é 2, aqui vai aparecer 2 menos 1, né? Aqui, 2 menos 1 que é 1, 2 menos 1 que é 1, né? Eu só não fiz colocar direto. Então, isso aqui vai ser 7 raiz de 2 multiplicado, ou dividido por raiz de 5, que multiplica raiz de 5, né? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5. Bom, aqui vai dar o quê? 7 vezes raiz de 10, porque eu conservo o radicando, multiplico os radicandos, conservo os radicais e multiplico os radicandos, 2 vezes 5 vai dar 10, então raiz de 10. Sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou ainda fazer assim, né, para a gente poder lembrar, é 5 ao quadrado, porque eu conservo o radicando e multiplico 5 por 5, simplifico, então vai ficar 7 vezes a raiz de 10 sobre 5. Não dá para simplificar mais nada, então a resposta final é essa, beleza? Então, tranquilinho. Vamos ver agora o próximo. Eu tenho 18 sobre raiz cúbica de 4. Bom, essa questão, 18 sobre raiz cúbica de 4, muita gente erra por quê? Porque o mais comum é você aparecer raiz quadrada. Aí a pessoa fica bitolada com o fato que na raiz quadrada você só repete a própria radical que está lá, que a pessoa acaba querendo fazer isso aqui assim, raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4. Por quê? Porque ela ficou tão acostumada a resolver raiz quadrada que ela esquece como que é a regra, né? Não é simplesmente só repetir. Você tem que pensar na potência de tal maneira que apareça no final lá, aqui dentro, algo ao cubo. Então, lembra que você tem que pegar o índice, que no caso é 3, e subtrair por 1. Então, é 3 menos 1, e aqui em cima é 3 menos 1, tá? Então, agora sim, vai ficar 18 sobre a raiz cúbica de 4, que multiplica. Aqui vai aparecer raiz cúbica de 4 ao quadrado, raiz cúbica de 4 ao quadrado. Percebe como apareceu aqui a potência que é um valor a menos do índice, tá? Isso é importante, senão você erra a questão. Então, aqui vai dar 18 que multiplica a raiz cúbica de 4 ao quadrado, né? Eu posso até pegar 4 ao quadrado e escrever como sendo 2 ao quadrado elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai me ajudar daqui a pouco. Sobre. E aqui vai dar o quê? Bom, agora aqui sim, raiz cúbica de 4 ao cubo. Aí vamos lá, olha só. Raiz cúbica de 4 ao cubo eu vou poder simplificar. Então, já sei que aqui no denominador vai aparecer 4. No numerador vai ficar 18 que multiplica. Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é como se fosse, eu vou separar, né? 2 ao quadrado elevado ao quadrado, a gente sabe que regra de potenciação, isso aqui é 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, eu posso separar como sendo 2 ao cubo vezes 2. Né? Então, eu já fiz 2 etapas aqui. Então, multipliquei para ficar 2 à quarta, depois separei 2 à quarta em 2 ao cubo vezes 2. Por que eu fiz isso? Para aparecer aqui a simplificação. Ó. Então, no final, um desses dois vai sair e o outro vai ficar. Então, o que vai ficar ali? Vai ficar o seguinte, ó. Vai sair um 2, então vai ser 18 vezes 2, raiz cúbica de 2, né? Um deles fica e o outro sai, dividido por 4. Bom, aqui vai dar para fazer simplificações, né? Porque, veja, dá para simplificar esse 4 com esse 2, aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 1. Dá para simplificar agora esse 18 com esse 2, aqui vai sobrar 9, aqui vai sobrar 1. Então, no final, vai dar 9 raiz cúbica de 2. Então, veja aqui, 18 dividido por raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que 9 vezes a raiz cúbica de 2. Beleza? Então, tá terminado aqui. Pausa a videoaula, refaz essas continhas aí para você ir treinando, beleza? Vejamos aqui agora outro caso que pode aparecer para você fazer a racionalização. Então, digamos que eu tenho aqui uma fração nesse formato aqui. A sobre raiz de B menos C. Você vai multiplicar isso por raiz de B mais C, raiz de B mais C.
Porque aí você vai fazer aparecer um produto notável, que é o que está aqui, ó. Compara, né? O raiz de b é como se fosse o nosso x e o c é como se fosse o nosso y. Então, se você tem raiz de b menos c multiplicado por raiz de b mais c, isso vai ser a mesma coisa de pegar o raiz de b, isso aqui tudo, né, que é o x, e elevar ao quadrado. Então, quando aparecer aqui, vai ser, vamos fazer aqui, ó, raiz de b vai aparecer ao quadrado. E depois você pegar o outro, né, que no caso aqui seria o c, né, que é o nosso y, e elevar ao quadrado também, e fazer menos, né, vai aparecer c ao quadrado. Só que esse termo, raiz de b ao quadrado, quando você simplificar, vai sobrar só o b. Então, veja como que você acaba depois eliminando aquele radical. Então, é isso que é a jogada. Você multiplicar por esse número para aparecer esse produto notável e você aplicar. Bom, como é que vamos fazer isso aqui? Digamos que eu tenho aqui um exemplo. Ó, 1 sobre raiz de 2 menos 3, tá? Vamos botar que seja isso. Vamos lá, eu vou pegar isso aqui, né? Vou botar, ó, vai ser 1 sobre raiz de 2 menos 3 multiplicado por raiz de 2 mais 3, raiz de 2 mais 3. Então, eu multipliquei, tá vendo? Ó, se era raiz de 2 menos 3, multipliquei por raiz de 2 mais 3. Agora eu faço para esse produto notável, né? O nosso x aqui é como se fosse raiz de 2 e nosso y é como se fosse o 3. Isso vai ser igual a... Bom, aqui em cima é 1 vezes isso, vai só repetir, né? Raiz de 2 mais 3. Então, vai ser o primeiro ao quadrado, né? Então, raiz de 2 ao quadrado, menos aquele segundo termo lá ao quadrado. Então, olha lá como é que é o produto notável, né? Então, vai ficar o quê? A gente chama esse produto notável de diferença de quadrados, né? Bom, o que vai dar aqui, ó? Raiz de 2 mais 3 dividido por raiz de 2 elevado ao quadrado aqui, ó. Vai ficar só 2 menos... Aqui, ó, aqui cuidado para não errar essa conta, tá? Você primeiro faz essa operação e depois bota o sinal. Então, 3 ao quadrado dá 9 e fica o menos na frente. Muita gente erra isso aqui, diz que é mais de 9 porque números negativos elevados a uma potência par são positivos. Só que tem que pensar que esse negativo tem que estar lá na base, né? E não está. Ou seja, tem que estar assim, ó, menos 3 ao quadrado, né? Então, isso é diferente de você ter menos 3 assim e o quadrado, tá? Mas, enfim, feita essa ressalva, isso aqui vai dar menos 9. Então, no final vai dar o quê? 2 menos 9 vai dar menos 7. Então, vai fazer o jogo de sinal aqui, né? Vai ficar menos raiz de 2 mais 3 dividido por 7. Então, essa fração, 1 sobre raiz de 2 menos 3, é a mesma coisa de menos raiz de 2 mais 3 sobre 7. Belezinha? Vejamos outro exemplo para a gente poder treinar. Vejamos então aqui esses dois exemplos. Vamos lá. Então, eu tenho 5 sobre raiz de 7 menos 2. Vou multiplicar isso aqui por raiz de 7 mais 2, raiz de 7 mais 2. Existe uma convenção que é chamar essa expressão, né, raiz de 7 mais 2, do conjugado dessa expressão, raiz de 7 menos 2. Também o contrário, chamar raiz de 7 menos 2 de conjugado dessa expressão, raiz de 7 mais 2. Tá? Então, se você ver isso, você já sabe do que se trata. Bom, isso aqui vai dar 5 que multiplica raiz de 7 mais 2, dividido por, aqui vai aparecer raiz de 7 elevado ao quadrado, menos 2 ao quadrado, né? É o produto notável que a gente já estudou. Então, isso aqui vai ficar, eu repito em cima, que não tem muito o que fazer, vai ficar 5 que multiplica raiz de 7 mais 2. E embaixo vai aparecer, ó, raiz de 7 com raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado dá 7, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, no final, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5 que multiplica raiz de 7 mais 2 sobre 3. Então, essa é a resposta, beleza? Vejamos aqui o próximo exemplo, mas antes de começar, tenta resolver aí. Pausa a videoaula, tenta resolver isso aqui para ver se você chega na mesma resposta que eu, beleza? Bom, vou considerar então que você tentou. Então, vamos lá. Vamos pegar e repetir, né? Raiz de 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. E aqui, veja, aqui é soma, né? Mas não tem problema. Todas que eu fiz foi subtração, mas não tem problema. O objetivo é aparecer aquele produto notável que é uma subtração multiplicada por uma soma. Então, se eu tenho raiz de 5 mais raiz de 3, a gente vai fazer raiz de 5 menos raiz de 3, tá? E em cima e embaixo, né? Se eu multipliquei embaixo por raiz de 5 menos raiz de 3, eu tenho que multiplicar em cima por raiz de 5 menos raiz de 3. Bom, então quanto é que vai dar isso aqui? Vai ser raiz de 2 que multiplica isso aqui tudo. Então, raiz de 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3. E embaixo é o produto notável. Vai aparecer raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, tá? Agora, em cima, eu posso fazer a distributiva. Ó, dá para fazer o seguinte. Conservo os radicais, né? E multiplico os radicandos. Então, vai aparecer 2 vezes 5 dá 10. Então, é raiz de 10. E 2 vezes 3 que é 6. Então, raiz de 6. Lembrando que eu só posso fazer isso porque os radicais são os mesmos, né? Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, né? São as regras que a gente já viu de propriedade de radiciação. Se você não lembra, vai lá e volta nas videoaulas passadas. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado dá 5. E raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 3. Então, ficou 5 menos 3. Então, no final, isso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz de 10 menos a raiz de 6 dividido por 5 menos 3, que é 2. Então, essa daqui é a resposta final, beleza? Então, foi o que você achou? Foi essa a resposta?
Se não foi, não tem problema. Você vê onde é que você errou e aí você corrige da próxima vez, tá certo? Então, pegou aí essas ideias? É um pouco chatinho, porque é um monte de continha para fazer, a pessoa pode acabar errando nesse monte de procedimento, mas enfim, prestando atenção, chega lá, tá certo? Não esquece de já deixar o seu curtir nessa videoaula e inscrever-se no canal se você não está inscrito, tá certo? Vamos voltar aqui. Vejamos aqui agora um caso mais geral, e esse aqui não se assuste, vai dar um trabalhinho, tá? Vamos lá, então se eu tenho A sobre raiz enésima de B menos C, né? Veja que agora é raiz enésima de B menos C. O que você vai ter que multiplicar? Você vai ter que multiplicar por esse catatal todo aqui, ó, por esse estrambolho todo. Que doideira é essa, professor? É muito grande e tal. Calma, vamos lá. O que é isso? Isso no final é para poder usar esse produto notável. Veja que se eu quero fazer aparecer, né? Para poder eliminar essa raiz enésima de B, eu preciso fazer aparecer elevado a n. Então, para poder aparecer elevado a n, ó, fazendo um comparativo aqui, ó, o nosso raiz enésima de B é como se fosse o x e o nosso c é como se fosse o y. Então, para aparecer x elevado a n, e eu poder simplificar, então, raiz enésima de B, e claro, né, vai aparecer c elevado a n aqui desse lado, mas para aparecer raiz enésima de B elevado a n, você vai ter que multiplicar isso aqui tudo por isso. Ó. Veja como é que é. Ó. Eu vou explicar aqui que fica mais fácil para entender do que lá. Olha só, se era n, você começa com n a menos 1 nesse x e vai subtraindo até chegar em 0. Porque ó, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, aí chega no 1, e aí quando fizer 1 menos 1 dá 0, e x elevado a 0, a gente está considerando aqui que é 1, né? E o y é o contrário, começa no 0, então y elevado a 0 é como se fosse 1, aí depois y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3, até chegar no y elevado a n menos 1, tá? E aí quando você faz essa expressão, multiplicado por x menos y, isso aqui tudo no final, se você fizesse a distributiva, voltava a ser x elevado a n menos y elevado a n. E aí quando você faz nas raízes, né? Por isso que apareceu assim, ó, raiz enésima de b elevado a n menos 1. Porque veja, comparo, ó, se é x elevado a n menos 1, então vai aparecer isso aqui tudo elevado a n menos 1, que pelas regras de radiação, pode escrever como sendo raiz enésima de b elevado a n menos 1. O próximo termo vai aparecer x elevado a n menos 2, que regras de potenciação é a mesma coisa de fazer raiz enésima de b elevado a n menos 2, né? Se eu tinha raiz n tudo elevado a n menos 2, né? E assim vai. E aí o c, você veja que está aparecendo aqui, ó, c elevado a 1, depois c elevado a 2, até chegar em c elevado a n menos 2, c elevado a n menos 1, tá? Isso aqui tudo, assim, é bem extenso, a pessoa fica meio perdida, mas vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, tá certo? Vejamos então aqui esse exemplo. Vamos lá. Tem 1 sobre raiz cúbica de 5 menos 2. De novo, esse é um tipo de exemplo que muita gente erraria, né? Se a gente não tivesse falado nada, porque ele ia fazer o seguinte, ia fazer, vamos multiplicar isso aqui pelo conjugado. Vou fazer raiz de cúbica de 5 mais 2, raiz cúbica de 5 mais 2. Aí ele faz isso aqui e erra, porque isso aqui, o produto notável para aparecer, seria raiz cúbica ao quadrado. E você não vai poder simplificar a raiz cúbica ao quadrado, né? Tem que aparecer a raiz cúbica ao cubo, né? Então não é assim. Então vamos fazer isso aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Para a gente poder saber o que eu vou multiplicar aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo para a gente poder lembrar, ó, qual é o produto notável que a gente está usando na verdade, ó. Então eu quero que no final apareça x ao cubo menos y ao cubo, porque tem que eliminar uma raiz cúbica, né? Então, ó, é x menos y, aí eu começo com ao quadrado, né? Porque será o x ao cubo, eu começo com o quadrado, né? Começo com uma menos. Aí agora eu vou diminuindo no x e aumentando no y. Então será x ao quadrado, e aqui era y elevado a 0, né? Como se fosse isso. O próximo termo vai ser x elevado a 1, ou seja, diminui 1, e vai ser y elevado a 1. Se era y elevado a 0, vai aparecer y elevado a 1. O próximo termo agora vai ser o quê? Diminui 1 do x, então seria x elevado a 0, que a gente vai considerar que é 1. E o próximo seria 1, y elevado a 1, com mais 1 vai dar y elevado a 2. Então veja que você foi diminuindo a potência no x e aumentando a potência no y, né? Então essa é a expressão. Se você multiplica isso aqui tudo, né? Multiplica x por isso aqui tudo, y por isso aqui tudo, no final dá justamente x ao cubo menos y ao cubo, certo? Que é o que você precisa ali. Então comparando, ó, vamos lá, como é que é, né? Então vai ser isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então vai aparecer raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? A gente já viu que a gente pode pegar e colocar aqui dentro do radicando, né? Regras de potenciação. O próximo vai ser, e de radiação, vai ser x vezes y, ou seja, raiz cúbica de 5 e o y que é 2, então eu vou botar aqui 2, né? E o próximo termo vai ser o quê? Vai ser agora o 2 ao quadrado, né? Então vai ser 2 ao quadrado. Então agora eu vou repetir aqui em cima, a raiz cúbica de 5 ao quadrado, mais 2 vezes a raiz cúbica de 5, mais 2 ao quadrado, certo? Então agora, isso aqui embaixo, ó, é esse tipo de coisa, ó. Então vai ficar o seguinte, em cima, só vou repetir, né, que isso aqui tudo vezes 1, então vai dar, vou até já fazer, raiz cúbica de 25, mais 2 vezes a raiz cúbica de 5, esse traço de fração não ficou bonito. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Então vamos lá, 2 vezes, né? Opa, caramba, que é isso? Tá ficando feio. Vamos lá, 2 vezes a raiz cúbica de 5, depois 2 ao quadrado, que é 4. Bom, e aqui embaixo vai ficar, o que vai aparecer, né?
Isso aqui é esse produto notável. Então, vai aparecer o cubo do primeiro, então raiz cúbica de 5 ao cubo, e o cubo do segundo. Então, será 2, vai aparecer 2 ao cubo. Tá? Então, veja como que o objetivo é esse. Para agora eu poder simplificar, ó, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Simplifico. E aí agora vai ficar o seguinte no final, olha só. Aqui nós vamos ter, né? Embaixo vai aparecer 5 menos 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Em cima não vou fazer nada, né? Só vou repetir, raiz cúbica de 25 mais 2 vezes a raiz cúbica de 5 mais 4, né? E agora embaixo vai dar o quê, né? Vamos voltar para cá, ó. Bom, 5 menos 8 vai dar menos 3, né? Então, vou botar o menos aqui na frente da fração, ó. Botar o 3 aqui, tá? Então, aqui vai ficar, em cima, só repito, raiz cúbica de 25 mais 2 vezes a raiz cúbica de 5 mais 4, beleza? Então, essa é a resposta final, ou seja, 1 sobre a raiz cúbica de 5 menos 2 é o mesmo que menos raiz cúbica de 25 mais 2 vezes a raiz cúbica de 5 mais 4 dividido por 3. Então, veja como não é você fazer direto aquela outra que a gente tinha feito anteriormente, né? Daquele outro produto notável. É esse daqui agora, tá? Então, essa que é a jogada. Você tem que sempre ficar com esse produto notável aí na sua memória, tá? Só para poder treinar, digamos que fosse raiz quarta de 5, né? Então, aí seria o seguinte, seria x menos y multiplicado por x ao cubo, né? Porque se é raiz quarta, você começaria com x ao cubo, né? É 1 a menos. Depois seria x ao quadrado, y, depois x, y ao quadrado, depois o y ao cubo. Então, veja, você começa no 3 aqui para o x, vai diminuindo. 3, 2, 1, 0. E depois vai aumentando o y. Seria y elevado a 0, depois 1, 2 e 3, tá? Então, isso aqui é só para treinar. Ó. Isso aqui seria x a quarta menos y a quarta, tá? Então, eu espero que vocês tenham pegado qual é a ideia por trás disso aqui, beleza? Vamos continuar aqui a videoaula. Vejamos agora esse exercício. Então, vamos lá. Eu tenho 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Como é que eu faço? O aluno olha para isso aqui e fala, professor, todos os exemplos que você fez eram só 2 termos, aqui tem 3. E agora, como é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? E agora, José para onde? Calma, vamos lá. Você não vai sentar e chorar. O que você vai fazer é, bom, eu tenho 3 termos, não tem problema. Vamos agrupar isso aqui para como se fosse um só. Né? A gente vai olhar isso aqui como se fosse um termo só. E agora eu vou ter um termo e outro termo. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vamos lá, vai ser assim, ó. 1 sobre, né? Vamos repetir. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5, né? Então, imaginando esse primeiro termo aqui como uma coisa só, então eu posso fazer raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Então, isso que vai ser o que eu vou chamar de conjugado aqui, digamos, né? Porque eu agrupei esses dois. Então, aqui vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3, aí menos raiz de 5, tá? Aí agora, vamos lá, ó, o que vai ficar aqui? Bom, vai ser, em cima não vai ter nada, né? Porque vai multiplicar por 1, vai ficar a mesma coisa. Então, vai ser raiz de 2, não vai ter nada para fazer. Raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Ops, aqui, certo? E embaixo vai aparecer esse ao quadrado, raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, menos esse aqui ao quadrado, né? É o produto notável que eu estou usando. Bom, beleza. Então, opa, deixa eu fazer esse sinalzinho aqui. Aqui ao quadrado elevado ao quadrado assim, né? Bom, vamos fazer aqui embaixo. Como é que vai ficar aqui agora? Bom, em cima eu vou repetir, né? Raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. E embaixo, bom, aqui vai aparecer outro produto notável, que é esse daqui, ó. Vou até fazer aqui em cima, ó. X mais y, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, isso aqui a gente chama de quadrado da soma. Vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, então y ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Para achar isso aqui, basta você pensar que isso aqui é x mais y multiplicado por x mais y, né? Quando você fizer essa conta aqui, ó, distributiva, tal, no final dá isso. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aqui, ó. Então, vai ficar quadrado do primeiro, então vai aparecer raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. E eu ainda tinha aqui, ó, esse raiz de 5 ao quadrado, simplifica, vai dar então menos 5 aqui, certo? Então, vamos continuar a nossa vida aqui, olha só. Em cima não faço nada porque eu estou só repetindo, né? Raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5, certo? E embaixo, bom, que agora vai ter 2 e vai ter 3, né? Então, olha só, vai aparecer 2 com mais 3. Eu vou até botar 2 mais. Eu vou repetir tudo porque senão a pessoa depois se perde, né?
Aqui vai dar o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Então vai aparecer 2 vezes a raiz de 6. Aqui vai aparecer 3, olha só, 3, então mais 3. E aqui tinha menos 5. Olha só que legal. Isso aqui ficou até uma facilidade pra gente, ó, porque apareceu 2 com mais 3 dá 5. E esse menos 5 aqui, ó, então esses aqui vão poder simplificar. Então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3. Não seriam todos os casos assim, né? Mas nesse caso a gente deu essa felicidade. Opa! A gente deu essa sorte aqui. Menos raiz de 5. Vamos lá, olha só. Aqui agora vai ficar o quê? Só sobrou o seguinte, ó. 2 raiz de 6. Ficou fácil isso aqui, ó. Não precisou ficar mais outro termo aqui. Se tiver sobrado mais outro termo, o que vai fazer? Eu vou multiplicar de novo agora pelo conjugado, né? Então agora aqui é mais fácil, é só multiplicar o seguinte. Eu vou até economizar um passo, eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou multiplicar em cima por raiz de 6 e multiplicar embaixo por raiz de 6, tá? Porque eu tenho aqui a raiz de 6, né? Então como é que vai ficar isso aqui? Eu vou fazer aqui. Vai dar o seguinte, olha só. 2 vezes a raiz de 6, isso aqui ao quadrado, né? Ó. Opa, né? Sobre, ficou feio isso aqui, hein? Vamos lá. E aqui vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Isso aqui tudo vezes a raiz de 6, né? Vamos fazer aqui em cima, subir a ladeira aqui. Vai dar o quê, né? Embaixo vai dar 2 que multiplica raiz de 6. Raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado. Simplifico, né? Fica só o 6. Tá. Em cima, né? Vai se fazer distributiva. Raiz de 6 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 12, tá? Mais raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 18. E raiz de 6 vezes raiz de 5 vai dar menos raiz de 30, tá? Agora, então, vamos simplificar. Esse 12, esse 18, esse 30, né? Reduzir em fatores. Então, 12, fatores primos. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Agora, o 18. O 18 é 2 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, isso aqui vai ser 3 ao quadrado vezes 2. E o 30? Bom, o 30, na verdade, vai ser por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, isso aqui, na verdade, vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Como não aparece nenhum termo ao quadrado, acaba não podendo simplificar com a raiz quadrada, né? Então, não preciso fazer nada aqui, vou deixar ele daquele jeito mesmo. Então, vai dar o seguinte, olha só. Raiz quadrada de 12 é raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Mais a raiz de 18 na verdade, botar aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 2, tá? E o raiz de 30 não vou fazer nada, vou repetir, menos raiz de 30, né? Porque a gente já viu que fatorando 30 não aparece nenhum termo ao quadrado. E embaixo vai dar 12, né? Porque 6 vezes 12. Então, no final vai ficar o quê? Olha só. Aqui pode simplificar, né? Vai ficar 2 raiz de 3 mais... Aqui eu posso simplificar, vai ficar 3 raiz de 2. E aqui vai dar menos raiz de 30, tá? Isso aqui tudo dividido por 12. Então, essa daqui é a resposta final. Beleza? Então, o que eu sugiro que você faça? Pausa a videoaula, tenta fazer sozinho, né? Sem olhar para isso aqui. E aí depois você compara para ver se você acertou, tá? Então, é uma resposta. Uma coisa interessante é que você podia achar outra resposta se você tivesse agrupado diferente. Você podia ter agrupado raiz de 3 mais raiz de 5 e deixa o raiz de 2 sozinho. Então, no final seria raiz de 2 menos raiz de 3 mais raiz de 5, entre parênteses. Então, é interessante você fazer de outros jeitos para você ver quais são as respostas. No final, mesmo que a expressão possa ficar diferente, o resultado das divisões seriam as mesmas, né? Porque você está fazendo as mesmas frações que você está multiplicando por outros números diferentes, né? Numerador e denominador. Então, a fração que você obtém no final, ela pode ter uma forma diferente, mas o resultado dela, se você dividisse numerador e por denominador, é o mesmo, tá? Então, essa daqui pode ter outras respostas, mas faça aí e treine, tá certo? E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Resolve também esse exercício que estou deixando aqui para você poder treinar. Aí você coloca na seção de comentários para a gente poder ir debatendo, tá certo? Não esquece de inscrever-se no canal se você já chegou até aqui e ainda não está inscrito. E compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá certo? Quem sabe outros colegas seus podem acabar também se beneficiando desse vídeo, beleza? Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!